Olá, bem-vindos a este segundo ciclo de webinars de Escola Virtual, um tempo em que estamos a ligar a educação todas. Foi a nossa vez de contribuirmos. Este grupo de mulheres da Universidade do Porto, de investigadoras da Universidade do Porto, com experiência feita, o dia a dia das escolas, para pensar como é que se pode aprender melhor. Um tempo em que a escola nos desafia a incluir todos. É de todos que falamos quando falamos da escola. Um tempo em que nos somos chamados a pensar atividades, estratégias, trabalhos desafiantes, motivadores, que os levem a sentir curiosidade, curiosidade de aprender sempre mais, onde a avaliação não pode estar de fora. Para pensarmos quais são as estratégias, os trabalhos, os temas, os conteúdos que mais os motivam, teremos sempre que avaliar esse trabalho. Não é possível pensar a nossa ação sem a avaliação dessa ação. A avaliação das aprendizagens, porque é uma função da escola orientar os seus alunos. Esta linha que orienta, que liga professores, alunos, aprendizagens, vai ser hoje alvo da nossa reflexão um bocadinho mais sistematizada. Muitas vezes vai apetecer-nos falar de outras coisas chamadas ao campo da avaliação. Mas a verdade é que nos esforçamos por pensar um documento que vos possa realmente ser útil nesta quase hora em que estaremos juntos. Sejam bem-vindos, a Daniela Ferreira, a Luís Lima e eu própria, a Ariana Cosme, da Universidade do Porto, nesta ligação com a Porto Editora, a nossa editora, vamos falar e desafiar-vos a falar de avaliação, avaliação das aprendizagens. Como diria a Daniela Ferreira, importando este termo tão claro do professor Domingos, vamos falar da avaliação pedagógica. Esta avaliação que nos diz respeito a nós, os da escola. Obrigada, professora Ariana, e quero cumprimentar-vos a todos e a todas que nos acompanham aí em casa. É para nós uma grande honra poder estar convosco e partilhar um bocadinho daquela reflexão que temos construído também convosco, com cada uma das escolas deste país e com cada professor e cada professora. Então, por onde é que é importante começarmos? Definirmos os conceitos de efetivamente o que é que falamos quando falamos sobre avaliação. O Decreto-Lei nº 55 de 2018 torna muito claro que é a avaliação que orienta o percurso escolar dos alunos, ao mesmo tempo que nos ajuda a certificar as suas aprendizagens. No entanto, quando hoje falamos de aprendizagens, falamos efetivamente de conhecimentos, capacidades e atitudes, tal como está preconizado naquilo que é o grande documento de orientação da vida das escolas, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E por isso pensar a avaliação sempre numa relação muito dialógica com o processo de ensinar e de aprender, é importante que possamos mobilizar um conjunto de procedimentos, de técnicas, de instrumentos que sejam o mais diversificados possíveis e sempre adequados àquilo que são as finalidades, ao objeto da avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação que queremos recolher. Em Portugal, desde 2018, que passamos a ter duas grandes formas de encarar a avaliação ou de ver a própria avaliação: a avaliação formativa e a avaliação sumativa. Elas não são contraditórias, elas ajudam-se, articulam-se uma à outra e ajudam-nos a pensar efetivamente qual é o propósito da escola hoje. Quando falamos da avaliação formativa, falamos efetivamente de momentos de excelência para uma análise global das aprendizagens dos alunos. São aqueles momentos em que nós podemos recolher evidências sobre aquilo que os alunos aprenderam, a forma como estão a aprender, onde é que estão os alunos, onde é que se situam os alunos na sua própria aprendizagem e dessa forma vamos orientando a nossa ação enquanto professores. Por outro lado, quando falamos da avaliação sumativa, esta que vai ocorrendo de uma forma muito mais espaçada no tempo, ajuda-nos a sintetizar efetivamente o que é que cada aluno sabe e o que é capaz de demonstrar num determinado momento. E o que é que nos diz o 55 da avaliação formativa? E trazemos estes conceitos porque é importante que em cada uma das escolas deste país possamos encontrar ou escrever um glossário comum. Quando falamos de avaliação, é importante que cada agente educativo tenha a mesma linguagem. E por isso falar da avaliação formativa, naquilo que diz o 55, é efetivamente entender que esta é a principal modalidade de avaliação que nos permite recolher um conjunto de informações privilegiada e sistemática nos mais diversos domínios curriculares.
ela pretende e prevê o envolvimento dos alunos ao longo de todo o processo de ensino e de aprendizagens e por isso contribui para aquilo que nós hoje tanto falamos e tanto valorizamos nestes contextos de ensino à distância, que é a autorregulação das aprendizagens dos alunos, que contribui inevitavelmente para aquilo que é a sua autonomia. A avaliação formativa também é aquela que sustenta a definição das estratégias de ensino dos professores e que nos permite, efetivamente, diferenciar a nossa prática pedagógica. Enquanto processo de apoio às aprendizagens, a avaliação formativa deve recorrer, assim, a um conjunto de dispositivos de informação detalhada sobre os desempenhos dos alunos. Mas isto não significa que a avaliação formativa seja apenas qualitativa. Ela pode assumir tanto um formato qualitativo como um formato quantitativo. A avaliação formativa também é conhecida como a avaliação para as aprendizagens. Porquê? Porque prevê exatamente a melhoria contínua das aprendizagens dos alunos, através da forma como nós vamos ajustando as nossas estratégias e como vamos permitindo que o aluno se situe na sua aprendizagem e efetivamente vá continuamente aprendendo mais e melhor. A avaliação sumativa, segundo o Decreto-Lei 55 de 2018, traduz-se assim numa formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos e tem como objetivo a classificação e a certificação. Este documento, este normativo legal, também nos diz uma coisa muito importante e que às vezes se confunde com aquilo que é a própria definição do conceito de avaliação sumativa. Quando no Decreto-Lei 55 nos diz que a informação resultante da avaliação sumativa se materializa, seja numa menção quantitativa, seja numa menção qualitativa, isto não significa dizer que a avaliação sumativa é o mesmo que a classificação. E vamos explorar um bocadinho mais do que é que distingue então a avaliação sumativa da classificação. O que nós podemos entender é que é o conjunto dos momentos da avaliação sumativa, aqueles que consideramos que são pertinentes, que nos ajudam efetivamente a pensar a classificação dos alunos no final do período, no final do semestre ou no final do ano letivo. E por isso, a avaliação sumativa é também conhecida como a avaliação das aprendizagens. Relembro que quando falamos da avaliação formativa, falamos de uma avaliação para as aprendizagens e agora falamos de uma avaliação sumativa e por isso de uma avaliação das aprendizagens. E este é o tempo em que os professores conseguem efetivamente sintetizar as evidências, os dados que vão recolhendo dos alunos ao longo do processo de ensino de aprendizagem. Ela acontece no fim de uma unidade temática, no fim do desenvolvimento de um projeto, por exemplo, no fim do semestre, no fim do período, no fim do ano letivo e contempla exatamente o balanço daquilo que os alunos sabem e são capazes de demonstrar num determinado momento. Então, o que é que distingue a avaliação formativa da avaliação sumativa? E passo agora a palavra à professora Ariana Cosme. Este é um assunto que traz muito ruído à vida das escolas, à vida dos professores. Esta confusão entre avaliação formativa e sumativa e os papéis que elas podem vir a assumir no dia a dia, no cotidiano das escolas. A única forma de eliminar uma parte desse ruído é claramente discutir, afinar linguagens, conceitos, o que é avaliação formativa, o que é sumativa. Quando é que eu uso, deito a mão uma, quando é que eu deito a mão outra, quando é que eu sintetizo informação que recolhi das duas. Vamos então fazer este esforço de distinção da avaliação formativa e da sumativa, Daniela, com um grelha que preparamos. O que distingue efetivamente a avaliação formativa e a avaliação sumativa é a intenção do professor. É a intencionalidade do professor que vai ditar se aquele momento é um momento de avaliação formativa ou se aquele é um momento de avaliação sumativa. E como é que faz isto? Se a minha intenção, e muitos professores nos dizem isto no país, se a minha intenção é efetivamente perceber o que é que os alunos sabem, se eles aprenderam, se eles estão com dificuldades, então é da avaliação formativa que eu falo. Se depois de vários momentos de avaliação formativa que nós espelhamos aqui neste nosso mapa, neste nosso esquema, se depois de um conjunto de momentos de avaliação formativa, de promoção da aprendizagem, faz sentido eu fazer um balanço daquilo que as crianças e os jovens aprenderam, então efetivamente este momento constitui-se como um momento de avaliação sumativa, porque efetivamente o que eu quero, a minha intenção enquanto professor e enquanto professora, é fazer um balanço do que os alunos sabem e são capazes de demonstrar num determinado momento. E por isso é importante que haja uma coerência muito grande entre
os instrumentos e as técnicas que vamos utilizando nos momentos da avaliação formativa e, efetivamente, nos momentos da avaliação sumativa. É este diálogo entre avaliações que constitui aquilo que o professor Domingos Fernandes, todos nós, chamamos a avaliação pedagógica. Portanto, todos vivemos momentos avaliativos ao longo da vida, na nossa vida pessoal, familiar, profissional. Não podemos confundir estes momentos de avaliação com a avaliação que é desenvolvida com os nossos alunos. A avaliação que ocorre na escola é a avaliação pedagógica. Ela resulta deste diálogo incessante, desafiador, dialógico, como diz também a Daniela, entre momentos de avaliação formativa e momentos de avaliação sumativa, entre tempo de formação e tempo de prestação de contas. Luísa, sim. Portanto, se nós tentarmos corporificar isto que estivemos a discutir até agora, portanto, em tentar entender uma tarefa como um processo que se constitui oportunidade para que os nossos alunos possam se envolver, possam compreender, possam identificar os seus erros e encontrarem no erro uma oportunidade de aprendizagem e de encontrar também estratégias para ultrapassá-los, portanto, nós poderíamos olhar uma pequena tarefa do nosso dia a dia, do cotidiano, da nossa sala de aula e tentar olhá-la com mais cautela, identificando as suas etapas e aquelas etapas, qual intencionalidade eu tenho com a realização desta tarefa, né? Portanto, quando nós olhamos para o ensinar e para o aprender, percebemos claramente que são palavra composta, porque eu só há ensino quando existe aprendizagem, não é? Mas como é que eu sei que os alunos efetivamente aprenderam? Quando recolho informação, reflito sobre ela e vejo se esse conjunto de informações referentes às aprendizagens dos nossos alunos são coerentes àqueles objetivos, não é, pré-definidos. Portanto, se nós estamos a recolher informação, estamos a refletir sobre elas, estamos naturalmente diante de um momento de avaliação. Agora, qual é a intencionalidade, como já estivemos a discutir até agora, colocada nesse momento de avaliação? Será que estou diante de um momento de avaliação formativa ou sumativa? Portanto, trazemos aqui esse pequeno exemplo, que também foi construído por um professor que permitiu a partilha, e nesse sentido, dentro de um projeto maior de articulação curricular, havia um pequeno momento, não é, que se estendeu durante algumas aulas, mas um momento de construção do rótulo de uma garrafa de vinho do Porto. E, portanto, o professor começava com uma introdução, fazendo a menção sobre qual o contexto da construção e da realização daquela atividade nesse projeto que era maior, e, portanto, depois os alunos são chamados a investigar, fazendo uma pesquisa sobre imagens, como é que poderiam organizar os conteúdos, o que é que pretendem fazer. Naturalmente, enquanto o professor está a ensinar e os alunos estão a aprender, há uma intervenção. O professor acompanha, faz a monitorização, verifica se as informações que estão a ser pesquisadas vão ao encontro do objetivo da tarefa. E, portanto, essa recolha sistemática de informação, esse acompanhamento que o professor realiza, se constitui naturalmente como um momento de avaliação formativa. Lembrando que sempre que nós falamos de avaliação formativa, estamos sempre acompanhando essa recolha de informação de um processo de reflexão e, naturalmente, de intervenção, porque se nós não intervirmos, esvaziamos o sentido da avaliação formativa, que é construir oportunidades para os nossos alunos aprenderem mais e melhor, não é? Com compreensão. Então, imaginem, num segundo momento, os alunos vão fazer esboços, rascunhos daquilo que seriam as propostas de construção desta garrafa do vinho do Porto. E, portanto, realizam ali 2 estudos, vão discutir, vão melhorar, vão ter oportunidade de com as orientações do professor, melhorarem as suas propostas e, portanto, mais uma vez, estamos diante de momentos de avaliação formativa. Depois, há um momento da apresentação final para o rótulo dessa garrafa e, portanto, esse momento final, vamos refletir. Nele consta uma síntese, essa apresentação desse momento final, né, desta proposta final, é uma síntese de todas as intervenções realizadas, de todas as orientações e das aprendizagens realizadas sobre o objeto que se deseja construir. E, portanto, nesse momento, temos aqui uma avaliação sumativa. Naturalmente, podemos refletir sobre esse momento, não é? Sobre essa síntese construída e, portanto, aqui quando nós analisamos e refletimos sobre todo o trabalho desenvolvido no projeto, estamos a dar um caráter formativo a um momento de síntese que foi sumativo. E isto é algo
não é, Daniela, que nós temos discutido muito com os professores sobre como identificar no cotidiano da sala de aula quais são os momentos formativos e sumativos, em jeito que o processo fique realmente todo articulado e coerente, não é? Um dos ruídos que isto traz, normalmente junto dos professores, dos conselhos de turma, é a confusão de que todos eles podem contribuir para a classificação. Há aquela velha ideia em Portugal que é tudo conta para a avaliação. E isto foi um progresso enorme tido por parte dos senhores professores. É verdade, tudo conta para a avaliação, mas não conta tudo para a classificação. Vamos ter que deixar explícitos que momentos formativos e que momentos sumativos contam para a classificação. Nós ainda só estamos a falar de avaliação, não estamos a falar de classificação. É muito importante debater estes fluidos. Naturalmente que tudo conta para a avaliação, ao longo da nossa vida, a minha mais longa que a maior parte de vocês, tudo contou para me formar como pessoa, o que sou hoje, os meus erros também. Mas eu não sou a soma dos meus erros. Eu sou a soma dos meus erros, dos momentos bons que vivi, do tempo em que eu os corrigi. Como com um aluno. Tudo contou para se formar. Então, sim, eu tenho condições de deixar claro quais são os momentos em que reúno essa informação e a torno uma classificação. Tudo conta para a avaliação, mas não é tudo que conta para a classificação. Sim. Naturalmente, os momentos formativos terão impactos no momento sumativo, porque se o professor faz a orientação adequada, portanto, dá informações sobre como o aluno pode ultrapassar as suas dificuldades, permite momentos em que os alunos possam refletir, possam ser reorientados, não é? Portanto, todo esse processo vai culminar numa avaliação sumativa, que, por definição, é uma síntese das aprendizagens realizadas, e, portanto, teremos melhores resultados nas avaliações sumativas. É por isso que a avaliação formativa se constitui como estratégia de ensino e de aprendizagem, para que nós possamos ensinar melhor e para os nossos alunos aprenderem cada vez mais e melhor e com mais compreensão. É exatamente isto. E por isso, quando falamos da avaliação formativa, falamos de uma melhoria do processo de intervenção pedagógica, falamos num momento que é regulador do próprio ensino e da aprendizagem, naturalmente a partir daquilo que está preconizado nas aprendizagens essenciais e no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. A avaliação formativa é contínua, diversificada e contextualizada e é ela que fundamenta a definição de estratégias de diferenciação pedagógica e de superação de dificuldades. Por outro lado, a avaliação sumativa é aquela que formula juízos globais sobre as aprendizagens e, como dizia a professora Ariana e a Luísa muito bem, pode conduzir à classificação. Cabe a cada professor deste país e dentro da sua sala de aula e de acordo com as características da sua turma, definir quais são os momentos sumativos que efetivamente vão ser mobilizados para pensar a classificação dos alunos, mais uma vez, no final do período, do semestre ou do ano letivo. Por isso, falar de uma avaliação pedagógica implica perceber, aceitar e agir de forma a favorecer as aprendizagens. E por isso é importante que haja uma relação muito coerente entre os objetivos do programa e as tarefas que propomos aos alunos, que existam instrumentos de avaliação adequados, assentes em critérios claros também em informações precisas e em que os alunos façam parte deste processo através dos momentos de auto e de heterorreflexão. Este tempo em que chamamos os alunos a desenvolver com autonomia a sua capacidade de se analisarem como pessoas, como produtores da sua aprendizagem, obriga a que a gente faça entrar como ferramenta da vida das escolas a devolução da informação que temos sobre eles, que obtemos sobre eles. Feedback é hoje uma palavra-chave na vida de um professor. Não é possível envolvê-los neste processo se não devolvermos constantemente, nesse envolvimento de alunos, como quase em espelho, a informação, as impressões, tudo o que pensamos sobre eles. Feedback é uma palavra-chave, sim ou não? Claro que sim, nós não conseguimos falar sobre um processo em que se pede coerência, em que se pede transparência, para que os alunos saibam no que estão envolvidos, né, e cada vez possam se envolver mais e melhor, sem que haja aqui
pontos de situação, como que esses alunos estão em relação àquilo que é esperado, né? Portanto, o feedback acaba por assumir um local de destaque quando nós falamos de avaliação formativa e que permite a autorregulação, porque nós informamos aos alunos sobre como que eles estão em relação ao que era esperado e também como é que eles podem fazer para ultrapassar as suas dificuldades, também para aprofundar as suas aprendizagens, né? Portanto, quanto mais nós conseguirmos fornecer feedback de uma maneira individualizada, por vezes, e sistemática, contínua, nós aumentamos as possibilidades de que os alunos possam aprender. Portanto, nós temos que refletir sobre a frequência com a qual eu forneço esse retorno aos meus alunos sobre aquilo que é esperado, como é que eles estão, onde que eles situam em relação à aprendizagem, e que esse processo seja um processo dialogado, de comunicação. E quando nós falamos nessa lógica da comunicação, que o professor precisa comunicar com o aluno, nós também aqui começamos a pensar em outras exigências da avaliação, como, por exemplo, o tipo de tarefa que nós escolhemos, porque nós precisamos que os alunos estejam envolvidos, ativos, para que nós possamos recolher informação e refletir em conjunto, dialogar e fornecer esse retorno sobre as suas aprendizagens. É nesse sentido que nós podemos olhar o feedback numa perspectiva de 3 componentes, ou seja, no início do processo, os alunos precisam saber para onde é que eles vão, né? Quais são os objetivos de aprendizagem a qual eu estou a me propor, né? Que eu vou me envolver nessas tarefas. O que é esperado que eu realize ao final de um determinado tempo? Portanto, no meio desse processo, importa que o professor vá identificando momentos cruciais em que o aluno precisa de retorno em relação às suas aprendizagens, seja para que ele se sinta confortável a perceber que realmente está no caminho certo, que as suas estratégias têm se demonstrado adequadas àquilo que é a atividade proposta, ou seja também para que o aluno perceba que ainda não conseguiu desenvolver um conjunto de aprendizagens, um conjunto de capacidades, enfim, até de atitudes que ainda são necessárias ao longo desse processo. Portanto, como nós falamos, não basta apenas fazermos o diagnóstico, ou seja, para que o processo seja coerente com essa ideia de uma avaliação para que os nossos alunos possam aprender, eles primeiro precisam saber para onde é que vão, depois precisa saber como é que estão e depois para onde é que eles querem ir ou para onde é que eles podem ir. Portanto, falamos de avaliação formativa, falamos de intervenção, precisamos reorientar as suas ações, precisamos também orientar. Agora, nessa lógica do feedback, nós não estamos a falar apenas da orientação aos alunos, porque o feedback também é uma grande oportunidade para nós olharmos para as nossas próprias práticas em relação a como estamos a construir as aulas, as opções, decisões pedagógicas que estamos a tomar naquele contexto, que, sendo excelentes opções, podem não se revelar as mais adequadas àquele contexto. Isto permite combater um mal-estar que todos os professores costumam assinalar como muito preocupante, o alinhamento dos alunos. É que se ele é chamado a participar, a ver definidos o caminho, os objetivos, para onde vai, se não for chamado a participar nesse exercício avaliativo de tomada de consciência do que lhe falta aprender, do que lhe falta fazer, do que já atingiu fazendo, estudando, quer dizer, mais facilmente vamos perdê-los e vamos, de facto, aumentar este alinhamento que sentimos cada vez maior, cada vez mais crescente em tantos dos nossos alunos nos diferentes níveis de escolaridade. Eu penso nos meus mais crescidos, mas cada um pensa nos seus jovens ou crianças que têm a seu cargo. Uma espécie de alinhamento, como se fosse a escola fosse um problema nosso, dos professores. Somos nós que temos que os ter lá, somos nós que os temos que fidelizar lá, somos nós que os temos que entreter lá. Quer dizer, ele não é nosso, ele é um momento em que nós colaboramos para um momento muito importante da vida deles. É um momento em que lhes é oferecida a oportunidade de aprender mais na escola junto de nós. É uma forma de combater o alinhamento. Eu acho que é nessa lógica que faz sentido chamarmos a atenção para o processo de corresponsabilização, não é? Não estamos a falar de deixar os alunos sozinhos numa lógica de autossuficiência, mas também nem fazer pelos alunos, mas chamá-los à responsabilidade do processo em que nós também somos responsáveis. E essa recolha sistemática de informação sobre as aprendizagens dos alunos nos permite exatamente isso, dar orientação para que o aluno, dentro da sua responsabilidade, possa seguir o seu caminho, e eu também ser chamada à responsabilidade no sentido de como é que estão as minhas práticas em relação
relação ao contexto, né? Como é que eu posso promover outros tipos de atividades que permitam um maior envolvimento da turma? E esse feedback importa que seja diversificado, frequente, mas, sobretudo, de qualidade e informativo. Nós por vezes, ouvimos muitos dos alunos a comentarem: eu preciso estudar mais. Mas, às vezes, nós olhamos e os alunos estudam imenso. Será que significa mais em quantidade? Como é que esse aluno estuda, né? Por vezes, nós ouvimos também os professores a dizerem: olha, o texto é fraco, precisa estudar mais, não está claro. Mas o que significa clareza? O que significa o fraco? O que significa estudar mais? Não seria o como? Em que contexto, portanto, quando nós fornecermos essa informação aos nossos alunos, darmos desse retorno, importa que, naturalmente, isto tenha qualidade, que isso informe. E quando nós temos, por exemplo, as rubricas no início do processo, em que nós, nas rubricas, definimos critérios e esclarecemos, sobretudo quando co-construímos com os alunos rubricas, para identificar aquelas que são as tarefas e aquilo que se espera dos alunos mais à frente, se constitui também como uma ferramenta muito importante para o feedback, porque ao longo do processo os alunos estão a utilizar a rubrica para orientar a realização da sua tarefa e os professores estão a utilizar a rubrica para fornecer o feedback, portanto estão todos a falar a mesma linguagem, estão todos a olhar a partir dos mesmos critérios. É nesse sentido que a avaliação formativa assume essa natureza criterial, né? Nós não comparamos os alunos com a norma, nós não comparamos os alunos com os outros alunos, são os alunos comparados com com a sua própria evolução, com o seu próprio percurso, é aqui que ganha esse caráter ipsativo. Portanto, em síntese, o feedback deve descrever e informar, não julgar, não é o julgamento do aluno, nem é o julgamento do trabalho, nós temos uma oportunidade para orientação dos nossos alunos e, portanto, quanto mais direto for o nosso feedback, mais informativo, maior qualidade terá. E, portanto, importa ser específico, informar com clareza e dar sugestões sobre ações que o aluno deve ter para melhorar. E aí sim nós constituímos aqui e encontramos o grande potencial do feedback, da própria avaliação formativa, que é a melhoria das aprendizagens. Portanto, necessita de orientação. Feedback não tem que ser igual para todos os alunos, não tem que ser ao mesmo tempo para todos, não tem que ser sob a mesma forma a todos. E perceber que tantas vezes pensamos que estamos a dar feedback aos alunos e não estamos. Quando, de forma sarcástica, entregamos os trabalhos aos alunos, dizendo sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo, a verdade é que não esclarecemos o que é sarcasmo tem de formativo, não é? Quando dizemos, pomos um A, um B, um C, isso não é um feedback, não é? Temos de explicar porquê que é um A, porquê que é um B, porquê que é um C. O que é que falta fazer? Eu já tenho um B, o que é que me falta fazer para atingir o A? Não tem que ser sob a mesma forma de todos os alunos, não é? Todos ao mesmo tempo, pois não? Porque o que nós temos de refletir é efetivamente se os alunos necessitam todos receberem aquele feedback ao mesmo tempo, né? E acho que o caráter de intervenção ele é potenciado quando nós estamos próximos dos nossos alunos e é no momento em que se ensina e que se aprende, como diz o professor Domingos Fernandes, que há intervenção, não é? Então, se nós conseguirmos identificar momentos muito importantes para um determinado aluno de feedback e dermos esse retorno tão próximo ao momento de ensino e aprendizagem, aqui se constitui como muito mais útil do que algo que é espaçado. E quando fornecemos feedback a todos os alunos ao mesmo tempo, da mesma forma, por exemplo, por escrito, não vai ser numa mesma aula, né? Portanto, demora-se do tempo do ensino até mais ali um tempinho para que o professor consiga dar esse retorno e, se calhar, vai se esvaziando um pouco as possibilidades que aquele aluno tinha para refletir. Portanto, temos que tentar conhecer os nossos alunos e perceber quais são os feedbacks mais adequados para cada aluno, dependendo de cada situação. Naturalmente, isso é exigente, né? Dado todas as confluências que existem, que coabitam a sala de aula, mas, por um lado, é exigente, por outro lado, é preciso, né? Porque realmente se constitui como uma excelente ferramenta para a melhoria das aprendizagens dos nossos alunos e da nossa própria prática. Salta ao dia que o número de alunos influencia fortemente a capacidade de um professor responder a isto. Por isso, tantas vezes aconselhamos, as escolas com quem trabalhamos, a baixa de alunos a que diz respeito cada professor, podendo dar mais que uma disciplina, podendo organizar os alunos de outra maneira, podendo distribuir o serviço do centro de outra forma, a intenção de baixar o número de alunos aos professores
é evidentemente poder conhecê-los melhor, para que esta avaliação pedagógica e este feedback possam ser mais efetivos. Quanto menos alunos tiver a meu cargo, porque tenho a oportunidade de ter mais horas com eles por semana, isso varia naturalmente conforme os ciclos de ensino, mais condições tenho que este feedback de verdade nos traduza num exercício infernal na vida de um professor. Quando nós refletimos sobre o lugar do feedback neste nosso mapa, é importante que percebamos que o feedback tem que acompanhar todos os momentos da avaliação, todos os momentos de ensino e todos os momentos de aprendizagem. Vamos pensar agora um bocadinho nestes dias e neste novo modelo de ensino à distância que às vezes algumas angústias nos traz. É difícil nós vermos todos os alunos enquadradinhos, falta-nos aquela interação da sala de aula onde conseguimos ler os seus comportamentos, percebemos que se calhar a Ana não está tão atenta, que o Pedro não está a perceber tão bem. Então, quando organizamos momentos de avaliação formativa, em que os alunos têm efetivamente a oportunidade de, sem medo de errar, sem medo de serem penalizados pelo erro, nos indicam sobre quais são as suas dificuldades, é aqui que efetivamente o professor pode intervir dando um feedback útil, informativo, como dizia a Luísa. O que acontece muitas vezes é que o feedback é acompanhado do momento da avaliação sumativa. Nós, ao lado da nota, vamos colocando como dizia a Luísa, deves estudar mais, deves ler mais as páginas do manual associadas ao sistema cardiovascular, vai ver este vídeo da escola virtual. São estes momentos, é nestes momentos que se associa o feedback, mas o feedback não pode ficar só subjugado aqui. Ele tem que acontecer e acompanhar todo o processo de ensino e de aprendizagem, para que efetivamente se possa falar de uma avaliação pedagógica, para que efetivamente se possa promover de forma muito contínua as aprendizagens dos alunos. Contando com eles. A ideia é que esta autonomia seja conquistada e efetivada ao longo também do seu processo de ensino-aprendizagem, que ele possa ser chamado a avaliar-se, a ser senhor em autonomia, com sentido crítico do que ele já é, e isto faz-se com a informação dos outros. A auto-interavaliação, a avaliação tem que ser dois momentos, duas ferramentas que evidentemente dialogam uma com a outra. E não são momentos pontuais, né? Nós estamos a falar de algo que necessita ser realizado com frequência, tão sistemático quanto possível, porque ninguém aprende a refletir sobre as próprias práticas de um dia para o outro. Nós só aprendemos a refletir sobre as próprias práticas se temos critérios definidos antes do início do processo, para que ao longo do processo eu possa refletir sobre eles, mas se eu for chamada a refletir sobre eles, né? Portanto, no início eu ainda vou ser um pouquinho mais tímida, não vou saber responder aquilo com alguma franqueza, e é por meio do desafio que eu vou aprendendo a refletir e a enfrentar esse desafio, que é olhar para como eu desenvolvi o meu trabalho com base naqueles primeiros critérios, e aí as rubricas novamente surgem como excelente ferramenta, não é? Como eu fui e ir confrontando esses momentos do como eu acho que está o meu trabalho com o feedback do professor, não é? São perspectivas distintas, esse confronto de olhares também enriquece o processo, mas quando eu olho para o trabalho do meu colega, não é? Numa perspectiva de tentar enquadrar o trabalho dos outros nos critérios que eu também olho o meu trabalho, portanto, eu começo a enriquecer os pontos de vista, e a partir do momento que eu olho para outras ações, para outros comportamentos, para outras intervenções, de um determinado modo, também começo a me apropriar mais daqueles que são os critérios no qual também orientam o meu próprio trabalho. E, portanto, quando nós falamos de auto e heteroavaliação, nós temos aqui um conjunto de práticas pedagógicas, porque, como foi dito no início pela Daniela muito bem, a avaliação tem esse caráter regulador do ensino e da aprendizagem. Nós não conseguimos falar de avaliação de forma dissociada do que é ensinar e do que é aprender, né? Portanto, nós precisamos esclarecer os objetivos da aprendizagem a partir da identificação dos conhecimentos, capacidades e atitude que serão desenvolvidas ali num determinado período, clarificar os critérios de avaliação a partir da identificação e da ponte entre os objetivos e as tarefas de aprendizagens e aqueles critérios que são definidos, e criar uma relação pedagógica baseada no diálogo e na partilha, em que professor e aluno se assumem como interlocutores qualificados e privilegiados, respectivamente. Novamente, chamamos aqui a atenção para o envolvimento dos alunos nas tarefas, não é? Quanto mais ativos os alunos estiverem, mais nós conseguimos nos aproximar das suas perspectivas sobre o próprio processo.
E, portanto, quando estamos a falar da autoavaliação, estamos a falar desse processo pelo qual o próprio aluno analisa continuamente as atividades que desenvolve e que estão em desenvolvimento e vai registrando as suas percepções e os seus sentimentos. Portanto, é uma oportunidade para os alunos se envolverem no ato educativo e são momentos em que se privilegia o desenvolvimento do pensamento metacognitivo, porque está naturalmente a refletir sobre o caminho percorrido no conhecimento. Mais uma vez, refletimos que se o aluno não tem conhecimento dos critérios previamente, como é que ao longo do processo pode refletir, não é? Portanto, isto é muito importante. E depois, isto é uma oportunidade para o desenvolvimento da autorregulação das aprendizagens, porque a partir do momento que se localiza em relação àquilo que era esperado, aos critérios previamente definidos, também pode se situar em relação ao processo de ensino-aprendizagem, também pode começar a definir, claro que sempre em diálogo com o professor, estratégias para ultrapassar as suas dificuldades, também para aprofundar as suas aprendizagens. E, portanto, quando essa autoavaliação ela serve à aprendizagem, e, portanto, tem um caráter formativo, estamos a avaliar para que os alunos possam aprender mais e melhor, nós temos que identificar, nas palavras do professor Domingos Fernandes, identificar e compreender as etapas que constituem esse processo, analisar e compreender os erros cometidos e os sucessos alcançados, porque identificar aquilo que nós fomos capazes de fazer, as estratégias que encontramos para ultrapassar os nossos erros, olhar também para as estratégias que os nossos colegas conseguiram, né, e encontraram, para que estas possam se constituir como uma mais-valia, como um enriquecimento da minha própria aprendizagem e, portanto, ir pensando como é que eu desenvolvi a tarefa e como é que foi definido no início que eu poderia desenvolver, ou seja, aquilo que era expectativa e aquilo que era realidade, e esse confronto de perspectiva entre o que eu obtive, entre aquele produto que era esperado, portanto, todo esse processo de reflexão vai enriquecer tanto as próximas ações, não é? As próximas planificações das tarefas, as próximas estratégias, e orientar também outras possibilidades para que os alunos possam aprender mais e melhor. E, portanto, quando falamos de heteroavaliação, estamos naturalmente dentro da mesma racionalidade, mas agora nós vamos olhar para os critérios e olhar para o trabalho dos nossos colegas e, portanto, vamos tentar que os nossos alunos possam formular juízos de valor sobre os seus pares e também isso vai contribuir, como já falamos, para que eles possam regular também a própria aprendizagem. Na nossa grelha, no nosso desenho, no nosso gráfico, então, de rodinhas, entre avaliação formativa e sumativa, qual é o lugar da autoavaliação, Daniela? A autoavaliação vai acompanhando a avaliação pedagógica, não é? E por isso ela pode acontecer antes do momento da avaliação sumativa, pode acontecer entre momentos da avaliação formativa e pode acontecer após a avaliação sumativa. Porquê é que eles são tão importantes? E nós temos conversado com muitas escolas e muitos professores e dizemos assim, a autoavaliação tem ficado muito jogada para o fim do período, ou para o fim do semestre, ou para o fim do ano. Quando os alunos se autoavaliam, eles quase que nos dizem qual é a nota que acham que devem ter no final do período. Isto é olhar a autoavaliação ou a heteroavaliação de uma forma muito, muito redutora. A autoavaliação, se efetivamente se constituir como um espaço e um momento promotor da autonomia dos alunos, promotor do desenvolvimento do pensamento metacognitivo, então a autoavaliação deve acompanhar todo o processo de ensino e de aprendizagem. E como dizia a Luísa muito bem, deve efetivamente permitir que o aluno vá refletindo sobre todo o caminho que percorreu e sobre o caminho que pode percorrer daí para a frente. Autoavaliação não é a autoclassificação, não é? Isso é algo muito importante. E o mesmo eu acho que também se aplica ao feedback. Portanto, não adianta fornecermos o feedback um dia antes de uma avaliação sumativa, uma aula antes de uma avaliação sumativa, porque efetivamente quais são as possibilidades para que o aluno possa reorientar a sua prática? E acho que isso é algo que nós temos que refletir. Para que isto possa ter impacto, tem que ficar absolutamente claros quais são os critérios de avaliação. O exercício de avaliação pedagógica é um exercício de rigor e transparência. Mas para essa transparência ser efetiva é preciso definição clara de critérios de avaliação. O que anda para aí sobre critérios? A definição e a construção dos critérios de avaliação, por norma, nas escolas deste país, acontece ou no final do ano letivo ou no início do ano letivo seguinte.
E este é um momento importantíssimo, porque é um momento em que cada grupo disciplinar pode efetivamente se juntar e refletir sobre qual é o propósito da sua disciplina. Redefinir os critérios de avaliação implica que, em sede de grupo disciplinar, cada conjunto de professores possa perceber efetivamente porque é que eu hoje aprendo matemática na escola, porque é que eu hoje venho à escola aprender filosofia, geometria descritiva, educação física, educação musical, português, inglês, porque é que hoje as disciplinas são tão importantes na formação dos nossos alunos. E por isso, os critérios de avaliação que têm assumido diferentes formatos, se estamos em ensino presencial ou se estamos em ensino digital, devem sempre conseguir responder a esta pergunta. Porque é que hoje se aprende ou se deve aprender nas escolas e em cada uma das disciplinas? Os critérios de avaliação devem assentar assim num conjunto de princípios que, como dizia a professora Ariana, devem ser claros, devem ser transparentes. Porque é esta transparência e esta clareza que traz rigor à avaliação. Não são os números, não são as médias que nós fazemos dos resultados dos alunos. O que traz rigor à avaliação é efetivamente o conhecimento por parte de todos os agentes da comunidade educativa de quais são os critérios sobre os quais os alunos são avaliados, para que, em função disso, cada aluno se possa preparar o melhor possível. O modelo que nós temos vindo a propor para repensarmos os critérios de avaliação é muito simples, embora a reflexão às vezes seja um bocadinho mais complexa. Então vamos olhar para este pequeno exemplo. E o lugar de cada uma destas colunas foi estrategicamente pensado. Quando nós pensamos nos domínios... Só para interromper um minuto, só para facilitar a vida dos professores. Não se trata de complicar com mais grelhas. O medo das pessoas é informarem-se, porque isso pode vir a dar lugar a mais grelhas e mapas, lençóis com que vos afogam. Não é disso que se trata. É exatamente para eliminar os lençóis, os mapas, que propomos uma grelha de domínios, escritores, etc., de instrumentos, claro. Quando nós, e a professora Ariana referiu uma coisa importantíssima, até as nossas árvores já se queixam de quanto papel nós vamos desperdiçando nas nossas vidas. Porquê que é importante que isto seja um documento ágil? Porquê que é importante que este seja um documento que é incluído na prática dos professores? Porque ele tem que se tornar efetivamente um instrumento pedagógico. O que é que são então os domínios da avaliação? Nós podemos achar que é aquilo que estão nas aprendizagens essenciais. Mas quando olhamos para as aprendizagens essenciais, vamos percebendo que de disciplina para disciplina elas assumem significados um bocadinho distintos. Olha, vamos pensar na disciplina de português, por exemplo. A disciplina de português apresenta-nos 5 domínios: oralidade, escrita, gramática, leitura e educação literária. Isto são domínios. Independentemente da obra que vai ser trabalhada em português, eu consigo atravessar cada um destes domínios. Mas se olhar para os domínios, por exemplo, para a forma como estão organizadas as aprendizagens essenciais de matemática, eu já não encontro domínios, mas encontro sim temas, porque o que aparece são números de operações, geometria e medida. Então, afinal, o que é que são domínios? E o que é que são descritores? Pensar nos domínios é pensar efetivamente o que é que atravessa toda a minha disciplina, independentemente, mas também abarcando aquilo que são os diferentes conteúdos, aquilo que são os diferentes temas que vamos trabalhando. É a partir da definição destes domínios que nós vamos conseguir dizer aos alunos de uma forma muito clara, muito transparente, perceptível à sua idade, de quais são os seus descritores. E depois vamos pensar a ponderação destes domínios. E esta ponderação pode assumir diferentes importâncias de acordo com o ciclo, de acordo com o ano de escolaridade. E esta é uma reflexão que tem que ser realizada, mais uma vez, em sede de grupo disciplinar. E, por fim, quais são os instrumentos de avaliação que melhor me permitem retirar informação destes, os instrumentos de avaliação que melhor me permitem informar-me sobre cada um destes domínios. Então, domínios. Como é que nós encontramos os domínios? Perguntando-nos isto, olhando para a nossa disciplina e perguntando-nos o que é mais amplo que qualquer conteúdo, mas ao mesmo tempo transversal a todos eles. E nós percebemos que a oralidade é transversal a todos os conteúdos de português. Da mesma forma que percebemos que o raciocínio e a comunicação em matemática também são transversais à disciplina, ao contrário da geometria em medida ou dos números e operações. Então o domínio é assim um campo que abrange um conjunto de relações entre temas e áreas, organizados em conhecimentos e capacidades e que estão subordinados a uma mesma racionalidade. Por exemplo, quando hoje pensamos os domínios em história, e em história também nas aprendizagens essenciais,
estão organizadas segundo aquilo que são os temas. Porque é que nós aprendemos história hoje na escola? Para compreender os fenómenos historicamente. E por isso é importante termos em conta aquilo que é o contexto, aquilo que é o tempo, mas também é importante aprendermos história para conseguir interpretar as fontes que todos os dias chegam até nós e para comunicar em história e naturalmente mobilizando todos os conceitos que fazem sentido à luz da disciplina e à luz do tema em trabalho. Os descritores, como é que eu encontro os descritores? Perguntando ou tentando responder a isto. O que é que eu quero que eles aprendam em cada um dos domínios? Como é que eu os vou avaliar e o que é que eu vou avaliar? Naturalmente que a resposta à questão o que é que eu vou avaliar e como vou avaliar me remete a uma discussão sobre tarefas e instrumentos. Mas não é discutir tarefas e instrumentos que vem previamente. O que muitas vezes assistimos em grupos disciplinares e conselhos de turma é a discussão prévia, sem antes definir sequer o que vamos aprender, vou fazer 2 testes, um trabalho de grupo e um debate oral. É como se as tarefas e os instrumentos viessem antes de tudo o resto. Não podem. Como dizia a Daniela, em função de alguns domínios, portanto, sugere-se mais a utilização de alguns instrumentos, da realização de algumas tarefas, que outros domínios, por si só, não apelam. Portanto, esta discussão de tarefas e instrumentos é muito importante ser tida entre nós para clarificar o peso que eles vão ter nas nossas opções. Eles só vêm servir opções que são a ser tidas quando definimos com clareza domínios e descritores orientadores do aprofundamento destes domínios. Qual é o papel de tarefas? Qual é o papel dos instrumentos? Como os vamos escolher, Daniela e Luís? E, portanto, quando nós falamos, e muito bem, professora Ariana, quando nós falamos de tarefas e de instrumentos, primeiro importa definir o que cada um significa, porque muitas vezes há um ruído e assumimos que tarefas são instrumentos, que instrumentos são tarefas, não é? E quando nós fazemos essa distinção, fica muito claro perceber como é que cada tarefa vai dar resposta à recolha de informações, ao processo de recolha de informações num determinado domínio e como é que um instrumento vai registrar essa informação. Ora lá, vamos pensar. Portanto, se todas as aprendizagens são pessoais, sabemos que ninguém aprende sozinho, portanto, precisamos dos outros, dos conflitos de perspectivas e tudo mais, mas as aprendizagens são pessoais, então todos os alunos estão ali com as suas aprendizagens guardadinhas, não é? Nós precisamos que eles se envolvam em alguma oportunidade para que nós possamos, por meio de alguma proximidade, ter acesso a essas aprendizagens, não é? Aos seus erros e acertos. Essas construções dessas oportunidades são as tarefas. Portanto, as tarefas são os meios que nós recolhemos informações e evidências sobre o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Quais são essas tarefas? As sínteses, resolução de problemas, apresentações orais, relatórios, experiências, as fichas, os testes, as questões-aulas, o trabalho em grupo, todas essas são oportunidades para acedermos, para termos evidências sobre as aprendizagens dos alunos. Por outro lado, quando falamos de tarefas e instrumentos de avaliação, vamos tentar agora direcionar para uma outra questão. Muitas vezes os professores dizem, olha, mas eu diversifico muito os meus instrumentos de avaliação, porque eu faço testes, mini-testes, questões-aulas, mini-questões-aulas e por aí continuam. Todos esses instrumentos que por vezes podem assumir o fato de serem instrumentos e também tarefas, todos esses instrumentos estão dentro de uma mesma racionalidade. Portanto, mais do que diversificar um instrumento, temos que diversificar também a racionalidade desses instrumentos, desses momentos de avaliação, por meio das técnicas. Portanto, as técnicas são formas de recolher essa informação, não é? Portanto, nós temos aqui os inquéritos, as observações, as análises ou as testagens, e cada técnica de avaliação também vai nos permitir recolher um determinado tipo de informação. Ora, se eu quero, por exemplo, recolher o desempenho de um aluno a tocar uma flauta, isto é completamente diferente de tentar perceber o procedimento no qual um aluno resolve uma equação. Não é? E, portanto, sendo tipos de informações distintos, pedem técnicas distintas e dentro dessas técnicas eu poderei utilizar instrumentos. Os instrumentos nada mais são do que oportunidades para registrarmos as informações. O instrumento é aquilo que eu registro a informação. Eu posso ter um teste, sim, eu posso ter uma grelha de observação, uma lista de verificação. Portanto, quando nós falamos de instrumentos, é só o momento de registrar a informação.
E se é só um momento de registrar a informação, e que isso depende do tipo de informação, não é, que eu desejo recolher e que está ali subordinada àquela técnica, por que será que nós, às vezes, preferimos e temos até um instrumento assim mais queridinho que merece uma ponderação maior do que outros instrumentos, né? O que faria um instrumento que é só uma forma de registrar uma informação ter uma ponderação maior do que outros? E é isso que nós refletimos também quando falamos aqui da ponderação associada aos domínios, portanto, dentro de uma determinada área do conhecimento, de uma determinada disciplina, eu refletindo sobre os domínios, vou ver aquilo que é mais importante, mais fulcral para dominar aquela disciplina, e não faz sentido, portanto, atribuir as ponderações aos instrumentos, que nada mais são do que aqueles momentos, daquela oportunidade para registrar a informação. Luís, tu focaste uma coisa importantíssima, que é exatamente isto. É percebermos que cada instrumento de avaliação tem vantagens e desvantagens. Não se trata aqui de diabolizar, como às vezes nos dizem, os testes, mas perceber que tipo de evidências, que tipo de informação é que eu consigo retirar dos testes e que tipo de informação é que eu tiro de uma grelha de observação e que tipo de verificação é que eu tiro do portfólio e que tipo de informação é que eu retiro de uma lista de verificação. Da mesma forma que dizíamos lá no início, que temos que a intenção do professor, que dita se é um momento formativo ou um momento sumativo, também é a intenção do professor e a intenção de recolha de um tipo de informação num determinado momento que vai ditar qual é o instrumento que melhor se adequa. Percebendo isto, que quando nós selecionamos apenas um tipo de instrumento de avaliação, apenas olhamos o aluno sobre um determinado ângulo. O professor Domingos Fernandes, ele orienta muito daquilo que é a nossa reflexão, ele adora fotografia, como vocês tão bem conhecem. E é como tirarmos uma fotografia ao aluno de um único ângulo. Se eu apenas fotografar os pés do aluno, eu não vou perceber o que é que está para cima. Por isso, quando eu vou diversificando os ângulos, e neste caso os instrumentos de avaliação, na medida em que estou a diversificar também as técnicas, eu permito-me olhar o aluno como um todo, e não apenas numa pequena parte. Portanto, agora vamos falar um pouquinho sobre algumas possibilidades de instrumentos. Portanto, o portfólio, que se constitui aqui como uma tarefa, não é? Porque os alunos utilizam o portfólio para disponibilizar as suas reflexões. Lembrando que quando nós falamos de um portfólio, nós não estamos a falar de um arquivo, não é? Não basta arquivar determinados documentos, mas é um momento muito importante olhar para a construção do portfólio como um momento de decisão, decidir quais são as produções que valem a pena entrar no meu portfólio, como é que eu posso refletir sobre o desenvolvimento da minha aprendizagem, o desenvolvimento das tarefas, como foi a minha evolução ao longo desse processo. Portanto, quando nós falamos de portfólio, olhamos, sim, por um lado, como tarefa, mas, por outro lado, também como técnica de tratamento e análise de dados de avaliação, permitindo integrar a aprendizagem, a avaliação e também a sociedade, porque dentro de um portfólio nós sabemos que não precisa constar, e se calhar não é tão rico constar apenas registros daquilo que é a produção do próprio aluno, podendo constar aqui as perspectivas de diversos intervenientes, não é? Portanto, mais uma pequena nota. O portfólio pode ser, e neste contexto de ensino à distância, ele pode ser um portfólio digital. E quão bom e quão útil não pode ser efetivamente nós termos ali um registro das produções e das reflexões dos alunos sobre a sua aprendizagem. Olhar o portfólio desta forma é entendê-lo também como uma ferramenta promotora daquilo que é a autonomia dos alunos, daquilo que é o desenvolvimento do seu raciocínio metacognitivo. Porque o portfólio é exatamente isto que a Luísa dizia, é o conjunto dos trabalhos dos alunos a partir daquilo que também é a sua reflexão sobre a aprendizagem, sobre a seleção daquilo que o aluno considerou que valia a pena constar no seu portfólio. Eu acho que está sem som, Mariana. É muito importante pensar que o portfólio é uma possibilidade avaliativa a ser usada em todos os segmentos da escolaridade. Eu utilizo na universidade, portanto, costumamos pensar que é muito rico para ser usado no jardim de infância, porque as crianças, como ainda não, enfim, não têm como ferramenta a escrita,
é um bom momento para se perceber as suas progressões e tal, e conversar com as crianças a propósito das suas produções. Mas a verdade é que é um documento que permite a reflexão, a discussão, a meta-análise. Portanto, a meta-análise, essa capacidade de analisar para além do que é evidente, com os nossos alunos, quaisquer que sejam as idades, os níveis etários e, portanto, e as áreas. E as áreas. Naturalmente sabemos que as artes, as educações artísticas são fortemente ligadas à utilização de portfólios, mas elas não são exclusivas. Podem ser excelentes instrumentos para ser usados em filosofias, em histórias, qualquer outra área, enfim. Falamos das listas, então? Das listas de verificação. Portanto, aqui nós vamos falar um pouquinho das listas de verificação e das grelhas de observação. Portanto, dado um tipo de informação que impõe uma análise ou que impõe uma observação, eu posso registrar por meio de listas ou de grelhas de observação as percepções que tive em relação ao objeto que se deseja acompanhar. No entanto, importa novamente que os critérios estejam todos coerentes, né? Portanto, as listas de verificação e as grelhas de observação se constituam coerentes e articuladas com os critérios pré-definidos. As listas de verificação, elas são pontuais, elas registram as observações, as análises daquele momento. E, portanto, tem uma série de critérios, não é? E que à direita podem ter colunas com ou sim ou não, se atingiu ou não naquele momento, ou até podemos ter outras opções em que colocam-se, por exemplo, desenvolver ou em desenvolvimento, em aprofundamento. Portanto, nós podemos ir pensando nos patamares. Se construirmos rubricas, também podemos pensar nesses patamares em relação aos patamares das rubricas e assim vamos fornecendo uma coerência a todo esse processo. Por exemplo, aqui nós temos uma outra... Sim. Isso, dizer que nós temos aqui vários exemplos, porque as listas de verificação podem avaliar a forma como o aluno comunica, como vimos anteriormente, a forma como as crianças ou os jovens vão cooperando em sala de aula, e isto orienta muito também aquilo que, no meu entender, enquanto professor, enquanto escola, é a cooperação, e podemos aqui falar de uma cooperação, de um apoio aos colegas na superação das dificuldades, ou até em procurar chegar a consensos, que implica respeitar os colegas, respeitar a opinião dos colegas quando esta é diferente da minha, e a partir daí também vamos contribuindo para aquilo que, lembrem-se, aquilo que está no perfil dos alunos, conhecimentos, capacidades e atitudes. Portanto, quando construímos esse processo e estamos a pensar também nos critérios de avaliação e, portanto, quando definimos que os alunos precisam cooperar lá, né, como um dos domínios dos nossos critérios de avaliação, naturalmente nós temos que ter um entendimento comum, uma linguagem comum do que significa cooperar. E, portanto, descrever o que nós queremos entender em cada domínio e ver isso plasmado nas listas de verificação, nas rubricas, nas grelhas de observação, também enriquece esse processo. E quando nós olhamos para os patamares das rubricas, por exemplo, quando nós olhamos para as listas de verificação, sim e não, nós podemos enriquecer com uma sequência de expressões que devem ser coerentes com os critérios. Portanto, se eu estou a falar de conhecimento de algum conteúdo, de repente as sequências, as expressões podem ser interessantes, serem em processo de aquisição, adquiriu, em processo de aprofundamento, mas se for uma lista sobre uma comunicação, um trabalho em grupo, nós podemos alterar iniciante, aprendiz, proficiente, indicando níveis, não é? Patamares que não são estanques, que não são definitivos, mas que sempre indicam um processo. Se é um trabalho escrito em processo de estruturação, em processo de construção e revisão, não há modelos sobre os números de patamares, os números de colunas que podemos ter, isso naturalmente depende da intenção do professor, e esse processo ele é mais apropriado quando co-construído, quando discutido, quando é construído em diálogo com os alunos. E a diferença das listas de verificação para as grelhas de observação é muito pequena. A diferença é que nas grelhas de observação nós podemos ter o registro contínuo, não é? Portanto, enquanto as listas de verificação elas são mais pontuais, as grelhas de observação são mais sistemáticas. Portanto, aqui temos um exemplo, determinados comportamentos que seriam observados e as datas em que foram observados, permitindo naturalmente um acompanhamento sistemático da evolução por meio da análise dos registros. Agora, aqui já olhando em relação quais tarefas, quais instrumentos, quais são as informações mobilizadas para classificação, e voltando um pouquinho na discussão que tivemos lá atrás com outro exemplo, também fornecido por uma professora, de uma tarefa que foi destrinchada e analisada etapa por etapa, definindo os momentos de avaliação
formativa ou sumativa e deixando muito claro qual era a tarefa e qual era o instrumento. Portanto, quando nós olhamos na planificação, e o descritor é selecionar a forma de organizar os conteúdos, selecionar um suporte audiovisual para a apresentação oral do trabalho, portanto, nós estamos aqui a falar de uma avaliação formativa, que a tarefa é elaborar essa planificação, terá a orientação do professor, podem construir, reconstruir, e, portanto, o professor pode acompanhar esse momento de avaliação formativa por meio de uma grelha de observação, e as informações deste momento de avaliação não serão mobilizadas para classificação. Naturalmente, nós não queremos burocratizar o processo, e esse exemplo é um processo de registro de uma reflexão que nós devemos fazer ao longo da planificação da nossa atividade. Nós não precisamos estar ali a registrar todos os momentos que são formativos, sumativos, mobilizados para classificação ou não, depois podemos fazer isso em jeito de síntese, mas importa que possamos refletir sobre as etapas das tarefas e deixar muito claro, tanto para a gente quanto para quem está a ser avaliado, que por direito, não é, merece essa transparência no processo, quais são as tarefas, os instrumentos, se vai ser mobilizado para classificação ou não, quais são os critérios e, portanto, como vamos intercalar auto e heteroavaliação, como vamos orientar esse processo e, portanto, com diálogo, com comunicação, com envolvimento, proximidade, nós naturalmente conseguimos ir oferecendo mais transparência no processo e, portanto, quanto mais transparência e quanto mais diálogo, comunicação nesse processo, nós conseguimos fazer com que os alunos se envolvam e também se apropriem mais daquilo que é suposto eles conhecerem e saberem daquilo que efetivamente estão a ser avaliados. Sem de verdade nos fixarmos nesta ideia que tantas vezes atravessou o dia a dia das escolas, de que havia instrumentos mais formativos e outros mais sumativos, pensando que os testes eram só sumativos e que, não dando testes, estavam a usar formativos. Mas é importante clarificar isto. Uma de vocês quer clarificar isto? Não há instrumentos exclusivos? Não existem instrumentos mais formativos ou mais sumativos. Mais uma vez, é voltar àquela ideia de o que é que distingue se um instrumento vai ser formativo ou sumativo. É a intenção do professor naquele momento. A professora Ariana dava o exemplo. O teste é um instrumento sumativo. Então, todas as questões aulas que eu utilizar anteriormente são formativas? Depende. Elas podem ser, eu posso ter uma questão de aula que é sumativa, eu posso ter o teste como sendo formativo, eu posso utilizar o Kahoot como um momento sumativo ou como um momento formativo. É porque o Kahoot também testa. E quando de repente nós, no ensino digital, deixamos de aplicar um teste em papel e passamos a fazer os questionários do Google, ou utilizamos o Kahoot, ou utilizamos outras ferramentas e outros instrumentos que também estão disponíveis aqui na escola virtual, é importante que nós olhemos o instrumento e efetivamente possamos refletir sobre que tipo de informação é que ele me permite aceder. E esta é a reflexão do professor, e o que faz a diferença e o que marca se aquele instrumento vai ser formativo ou vai ser sumativo é a intenção do professor naquele momento. Se é fazer um balanço daquilo que os alunos sabem, então é um momento sumativo, suportado por um instrumento que me vai permitir recolher este tipo de evidências. Se o meu objetivo enquanto professor é melhorar as aprendizagens dos alunos, então efetivamente estamos a falar de uma avaliação formativa que vai recorrer a um conjunto de instrumentos que melhor permitem fotografar o aluno ao longo do tempo e ao longo do processo de ensino e de aprendizagem. Quando refletimos sobre a avaliação das aprendizagens, então importa que cada um de nós, que cada um de vocês que nos acompanha aí em casa, possa refletir e responder como é que a avaliação pode potenciar as aprendizagens, que estratégias de avaliação formativa é que eu uso na minha sala de aula, como é que eu as articulo com a avaliação sumativa. Será que efetivamente eu diversifico os instrumentos? Será que eu olho o aluno sobre diferentes ângulos? Como é que é o meu feedback? Será que ele efetivamente está a informar os alunos sobre o sítio onde se encontram e como é que podem daí melhorar a sua performance e o seu desempenho? Qual é o lugar da autoavaliação? Em que momentos é que ela ocorre e faz sentido que ocorra exatamente para promover aqui a autonomia dos alunos? É porque refletir sobre a avaliação pedagógica é encontrar e aceitar com muita naturalidade que a avaliação está perfeitamente articulada com o processo de ensinar e de aprender. E que por isso a avaliação e a aprendizagem contribuem para mim, enquanto professor, para melhorar a forma como eu ensino, que aprender é fruto de um processo de ensino diferenciado e de uma avaliação que tem por base o feedback, e que avaliar as e para as aprendizagens integra assim o processo de ensino
e de aprendizagem. Este esforço que foi concentrar tantas horas de reflexão e tanto tempo de diálogo e de comunicação que queríamos poder desenvolver convosco, foi um esforço, enfim, de sintetizar isto em quase uma hora convosco. Estamos disponíveis, naturalmente, para muitas das vossas questões, como algumas que nos chegaram já, que podem ser depois colocadas de outra forma em outros fóruns, onde nos vamos com certeza absoluta encontrar. Foram chegando algumas perguntas, podemos responder rapidamente a 2 ou 3, que entretanto selecionamos para fazer este fechamento deste bocadinho em que estamos convosco a discutir de forma mais sistematizada as questões de avaliação. Por exemplo, gostaria que se discutisse estratégias para incentivar a leitura dos clássicos. Como é que isto se pode fazer, Daniela? A leitura dos clássicos hoje é importantíssima e é importante devolvermos às crianças o gosto pela leitura. E sabemos que em muitas casas deste país não há uma abundância de livros, muito menos de clássicos. E por isso as bibliotecas também se constituem exatamente como espaços promotores de conhecimento, de aprendizagem, de articulação e do desenvolvimento do sentido daquilo que efetivamente é a aprendizagem. Como é que podemos promover o gosto pelos clássicos? Olha, envolvendo as crianças no processo de decisão de qual é o clássico que eles querem ler. Lendo o clássico e explorando aquilo que são os sentidos da obra para as crianças, porque os clássicos têm esta grande vantagem, é que eles são intemporais, eles permitem-nos absorver a história e encontrarmos na própria história. E por isso é que os clássicos são efetivamente ferramentas promotores de aprendizagens culturalmente significativas. E é por isso que eles podem efetivamente e devem estar incluídos no dia-a-dia das escolas, sem dúvida. Acho que está sem som. Várias perguntas que foram chegando para nós. Há uma difícil, Luísa, Luís, por exemplo, se eu utilizo uma grelha de classificação de banda larga, como A, B, C e D, e como é que eu depois a transformo numa escala quantitativa? Não, vou usar uma média aritmética, como é que eu faço conviver uma média aritmética de valores qualitativos? Como vivo dessa maneira? Eu acho que a primeira questão que devemos fazer é por que eu utilizo essas notas, não é, qualitativas A, B, C, D e E. Portanto, por que eu utilizei? Qual foi a vantagem que utilizar A, B, C, D e E trouxe para o entendimento dos alunos, para se situarem em relação, não é, às aprendizagens que devem ser desenvolvidas e também para orientar o professor? Porque eu acho que tentando compreender o motivo ao qual levou a decisão dessa escala, também percebe-se como construir respostas para situar o aluno de uma forma mais global. Agora, isto depende da intencionalidade que levou a essa construção. Por exemplo, se A, B, C, D e E é, na verdade, uma classificação que sugere um intervalo de valores numéricos, por exemplo, nós já percebemos que podemos atuar de uma determinada maneira para dar uma resposta global. Portanto, se A, B, C, D e E foram construídos para dar resposta a um intervalo numérico, não é quantitativo, portanto, quem está entre 0 e 4, portanto, tem o E, quem está entre 5 e 9, portanto, tem o D. Nós temos aqui uma forma para conseguir depois encontrar a perspectiva global que esse aluno pode, que o desenvolvimento das suas tarefas pode assumir, né, para localizar esse aluno em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Agora, se A, B, C, D e E tem como base critérios, por exemplo, nós temos que olhar para os patamares e tentar encontrar aqui uma ordem, uma lógica que consiga situar os alunos. Portanto, eu acho que aqui o que parte dessa questão é tentar encontrar qual foi a racionalidade e, portanto, quais são as vantagens e os contras, não é, de se perceber, e as desvantagens de se perceber e de se decidir classificar os alunos com base em A, B, C, D e E. Indo já, passando do nosso tempo, há uma pergunta difícil que quero colocar-vos, que também me incomoda e perturba o descanso. Neste tempo em que tantas vezes somos chamados a trabalhar à distância, como é que fica a igualdade de circunstâncias e a justiça na atividade de avaliação?
É porque nós estamos a falar de sem igualdade de circunstâncias. A vida dos meninos é completamente diferente de uns e de outros, uns com muitas possibilidades, outros com poucas, de se conectarem connosco, de estarem presentes na vida da escola. Como é que fica a avaliação neste tempo, da vossa experiência tão grande de formação de professores? Digam para ver se conseguimos começar. Primeiro, acho que temos que pensar no acesso, não é? Sem falarmos no acesso aos meios adequados, nós não podemos nunca falar de ensino, de aprendizagem e, portanto, não estamos a falar também de processos avaliativos. Portanto, temos que primeiro pensar no acesso, como garantir o acesso de todos os alunos a essa ponta de escola que fica aqui nesse tempo tão desafiante, né? Nós sabemos que temos alunos de diversos contextos, com diversos meios, não é, a acederem à escola de diversas perspectivas e, portanto, ter empatia primeiro para considerar a questão do acesso. E depois, sim, pensando na questão do acesso, temos que partir de uma premissa que é o ensino remoto, não é, e por meio da vertente digital, se assim formos dizer, não pode ser uma transposição das práticas. Nós podemos nos inspirar nas práticas presenciais, sim, naquilo que iríamos desenvolver, e tentar encontrar possibilidades outras. E nós temos visto um esforço muito grande dos professores em encontrar aplicações, softwares, outros meios, não é, em que possam envolver os alunos. Temos que ter também aqui uma empatia na questão da literacia, tanto por parte dos alunos quanto parte dos professores, né, literacia digital, no sentido de que alguns alunos, mesmo que tenham nascido imersos em tecnologia, muitos não utilizavam a tecnologia com fins pedagógicos e, portanto, enfrentaram obstáculos, e aqui acresce mais uma função nesse ofício tão desafiante que é ser professor, que é também ir desafiando os alunos no sentido da utilização dessas ferramentas. Portanto, eu acho que esses são, ao meu ver, os primeiros tópicos que nós temos que pensar, refletir e orientar a nossa ação para que ninguém fique para trás. Acho que a Daniela pode acrescentar mais. Eu só acrescentaria que o que é importante que possamos ir tendo consciência que o acesso não se faz só por via se temos ou se não temos um computador em casa e a internet. O acesso à escola também faz pelas condições que existem em cada casa deste país para efetivamente se promover a aprendizagem, para se saber se em casa existe este apoio. E por isso é muito importante que as famílias e que as escolas continuem abertas para receber os alunos em situação de maior vulnerabilidade. É porque a escola continua a ser uma grande referência e a escola continua a fazer mais sentido quando é presencial. Quando pensamos os processos de ensino e de aprendizagem e sabemos que há um grande esforço, ainda seja só um esforço de garantirmos que efetivamente todas as crianças têm acesso a um computador e têm acesso à internet, é importante não esquecermos que nestes momentos de ensino à distância, às vezes, e por conta de uma coisa que a Luísa falava muito bem, da literacia digital, às vezes menos pode ser mais. No início do ano, as orientações do Ministério da Educação foram claras. Temos 5 semanas para recuperar aprendizagens. Quem está na escola sabe que 5 semanas nunca serão suficientes. Nós vamos precisar de um ano inteiro para recuperar aprendizagens, se calhar vamos precisar de mais 2 ou de mais 3 anos para recuperar as aprendizagens do terceiro período, do primeiro período, deste segundo período. Efetivamente é importante e por isto é importante que os professores possam mapear efetivamente o que é essencial as crianças aprenderem em cada ano de escolaridade, em cada disciplina, articularem uns com os outros, de modo a que o volume de tarefas que vai para casa não seja efetivamente tão grande que é incomportável para as famílias e para as crianças efetivamente darem resposta. E depois, quando pensamos a avaliação, garantirmos sempre a triangulação dos dados, porque se não triangularmos vamos estar muito redutores na fotografia que tiramos. Fomos muito, muito longe no tempo que tínhamos reservado para vocês. Espero que todos tenham tido muita paciência. Espero que aproveitem a nossa reflexão para discutir, para voltar a ver, para trabalhar em conjunto. Nós crescemos porque trabalhamos em conjunto, desafiamos cada um de vocês a trabalhar em conjunto. Cooperação é a palavra-chave. O trabalho de cooperação entre professores pode ajudar a vencer medos
para mudanças, pode vencer em segurança que a mudança, que a experimentação de outras práticas nos traz e, com certeza, traz-nos mais seguros para as mudanças que já realizamos, para aquele caminho que já vamos desenvolvendo. Uma palavra-chave foi usada pela Luísa neste tempo final, empatia. É preciso que neste exercício de sistematização que partilhamos convosco percebam que por trás dele tive sempre empatia, no fundo. Quando queremos saber mais dos alunos, mais das suas dificuldades, mais dos seus erros, não é para os penalizar, é para os ajudar. A função da escola é aumentar os horizontes, o desejo de continuarem a aprender, mesmo quando um professor teimoso estiver junto deles. É isso que deixaremos, o prazer de aprender, aprender sempre. Quando avaliamos, não queremos castigar ninguém, porque ainda não está no tempo certo de aprender. Queremos ser uma ajuda para o fazer crescer junto de nós. Muitas vezes, sem grande paciência, somos chamados a pegar em cada aluno, mas é isso mesmo que se nos pede, é que peguemos em cada aluno, que confiemos em cada um deles, indo mais longe, que é possível ir, sabendo que este mais longe é diferente, de aluno para aluno. Por isso, em momento nenhum nos ouviram dizer que se comparam alunos uns com os outros, que se comparam alunos com programas ou com metas estabelecidas. Nunca ouviram-nos dizer isso. Portanto, nós só comparamos alunos com a sua própria história, com o seu próprio percurso, com aquilo que estamos a constituir-nos como oportunidade para ser para eles, como recurso para o que podemos ser para eles, se eles estiverem dispostos a ouvir-nos. Que a primeira coisa que tem a acontecer é eles estarem disponíveis para nos ouvir. Como vocês, esperamos que nos tenham ouvido, que nos possam ouvir mais vezes. Neste tempo de diálogo prometemos estender-vos no nosso livro, onde conseguimos ser mais explícitos, em seminários, em colóquios, em palestras, por aí fora. A promessa é que vamos juntos nisto, porque vamos, como diz a Daniela, porque vamos mais longe, né? Vamos juntos, porque juntos vamos mais longe. Muito obrigada. 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 A autonomia e flexibilidade curricular vem desafiar as escolas a pensar de forma diferente a sua organização e o modo de trabalhar. Conceitos como trabalho colaborativo, sala de aula invertida, autonomia, currículo integrador, domínios de autonomia curricular fazem já parte do dia-a-dia de muitos professores e alunos portugueses. A mudança surge aliada ao já velhinho trabalho de grupo, à metodologia de projeto e à criação de novos ambientes educativos. A avaliação sugere agora uma valorização do domínio das atitudes e das capacidades e, por isso, a adoção de instrumentos de avaliação diversificados. E sempre com o objetivo de preparar os alunos para o futuro, persegue-se o sucesso escolar de todos. Sucesso esse que se traduz em aprendizagens mais efetivas e mais significativas. O meu nome é Ariana Cosme e convido-vos a acompanharem-me nesta caminhada que é a gestão flexível do currículo.